Quem não me conhece? Isso. Meu nome é José Edson. Tá bom? José Edson. W aqui, é W, isso aqui. É W, tá bom? José Edson. O pessoal só me chama por Edson mesmo, tá bom? Mas pode me chamar José, Edson, José Edson, tanto faz, não tem problema nenhum, tá bom? A minha matéria vai ser Teologia Sistemática. Isso aqui não é 2 não, tá, gente? Isso aqui é 1. Eu esqueci esse aí, não Desculpe, é porque é algarismo romano e aí eu... E dentro de Teologia Sistemática 1, a gente trabalha a bibliologia. E a bibliologia 1. Porque nós vamos trabalhar a Bíblia e sua história. Na bibliologia 1, a gente vai falar da Bíblia e sua história. Tá bom? Vamos falar da Bíblia, da história da Bíblia. Não vamos falar da Bíblia como a inspirada palavra de Deus. A gente vai falar da Bíblia como a inspirada palavra de Deus na bibliologia 2, que é a Teologia Sistemática 2. Aí a gente vai voltar ao assunto. Eu vou ter 7 semanas com vocês, tratar desse assunto aqui, da história da formação da Bíblia, suas traduções, a Bíblia hebraica, as primeiras traduções, né? Como a Bíblia chegou até nós e tal, essa coisa toda, tá bom? As versões, esse negócio todo, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco dessa questão histórica mesmo, da formação então, da Bíblia Sagrada, tá bom? Quando a gente for trabalhar em Bibliologia 2, então a gente vai falar da parte doutrinária, a Bíblia Sagrada como a inspirada palavra de Deus. Aqui a gente vai trabalhar na Bíblia, na parte histórica então da Bíblia. Bom, para a gente falar de Bíblia e da história bíblica, a gente tem que ir um pouquinho antes e falar um pouquinho então do surgimento da escrita, o seu surgimento, como é que a escrita surgiu, tá bom? Onde a escrita surgiu, como surgiu, essa coisa toda, tá bom? Eu sei que aqui a gente tem gente, graças a Deus aqui, essa igreja é muito abençoada, a gente tem gente, é uma igreja onde tem pessoas, digamos assim, com formação, tem pessoas ainda em formação, tem pessoas simples também, e isso é o bom da igreja de Jesus Cristo, é essa mescla mesmo de gente, né? E eu sei que muitos de vocês, de repente, já têm um pouco de informação, então, sobre como é que a escrita surgiu. Bom, a escrita surgiu por volta, a primeira parte da escrita, ela surge por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Aí, gente, quando a gente fala de datas, de 1.500 para trás antes de Cristo, são imprecisas. Aí você vai falar 3.000, você vai arredondar, pode ter sido 2.700, 2.800, pode ter sido um pouquinho mais, pode ter sido um pouquinho menos. E esses pouquinhos aqui, às vezes, é centenas de anos, tá bom? Porque não se tem nada, aliás, a história, você vem, entendeu, com alguma coisa um pouco mais precisa, é a partir do Império Babilônico, que datava melhor a questão histórica, a partir de 613 a.C. Aí os babilônicos já datavam melhor a questão histórica, depois vem os medo-persas e os gregos, aí os gregos melhoraram muito essa questão da história e tal, aquela coisa toda. Mas... Não, desculpa, até a questão do calendário mesmo, dos meses, que eram 10 meses, depois virou 12 meses. Isso, tem toda uma questão sobre isso aí, tá bom? Então, quando a gente trata disso aí, 3.000 anos antes de Cristo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Até porque a gente... e a história da criação, de Adão, então, até Jesus, 4.000 anos, de Adão até o dilúvio, quantos anos? 1.600 anos, alguns dizem, 1.650 anos, outros dão 1.500 e poucos anos, outros dizem... E aí, gente, a gente não vai, digamos, encontrar essa data que precisa nunca, porque não existe isso, tá bom? Bom, vamos lá. Mas, segundo aí a arqueologia, então a escrita, ela surgiu mais ou menos em 3.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Ah, surgiu entre os sumérios.
entre os sumérios. Tá bom? Existe uma outra fase da escrita que vai mais ou menos, que é mais ou menos em outra região do mundo. Isso aqui é na Mesopotâmia, aquela região ali, digamos assim, do Iraque para o lado do Oriente Médio, do Iraque, passando Turquia, Iraque e tal, passando para o Oriente Médio. Mas aí você tem uma outra região na Ásia, lembrando, gente, que o continente asiático, a humanidade, ela nasceu entre o continente asiático e o africano, tá bom? A humanidade vem de lá. E o continente asiático foi o que foi mais povoado no início. O africano, uma parte, principalmente na África subsaariana, tá bom? Mas o continente asiático foi o que mais, digamos assim, foi mais povoado no início. Tanto é que hoje o continente asiático, a parte, e quando eu digo continente asiático, estou falando muito mais da região do Oriente Médio, tá bom? A partir do Egito, que é parte África e parte Ásia, né? Egito é parte África e parte Ásia, né? Então a partir dali, e se você prestar atenção, a maior parte dos lugares mais inóspitos do mundo estão entre África e, entendeu, aquela região do Oriente Médio. Porque o homem explorou demais a terra, explorou e não repôs. Hoje você tem entendeu, os fertilizantes, os manuseios e tal, entendeu, de agricultura, sai a soja, na palha da soja já entra o milho e tal. Na época não tinha isso, né? Então vai usando, o solo fica pobre, né? E aí vem desertificação, como é o caso daquela região do mundo. Então surgiu aqui, a região entre os sumérios, na Mesopotâmia. Em 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos, surgiu, tá? O negócio aqui tá me incomodando. Puxa não, é uma linha. É uma linha, tá me incomodando. Foi. Já foi. Tá bom. Surgiu então a escrita em uma outra parte, na região da China, toda aquela região ali da China. E por volta de 300 anos antes de Cristo, surge parte da escrita entre os povos americanos. Mas como assim surge? Surgiu 3.000 anos e foi continuamente. Sim, mas olha só, hoje você tem a comunicação entre esses povos tranquilo, certo? Imagina na época você não tinha comunicação. Surge aqui, surge lá, não migrou ninguém para aqui, nem migrou ninguém daqui para cá, não migrou ninguém para cá. Então, entendeu? Surgiu em cada região do mundo, e aí a arqueologia fala exatamente de diferenças dessas escritas, exatamente, lógico, tem a ver com a língua, tem a ver com sons e tal, e tudo mais, mas tem a ver também com esse distanciamento das populações. Não havia globalização, não havia comunicação entre essas populações. Por isso que eles dizem que a escrita ela surgiu em 3 fases. E aí você vai entender depois quando eu falar exatamente sobre isso. Tá? Ó, na China e nos povos americanos. Lembrando, os povos americanos, os povos americanos e tal, sim. As Américas, você tem 3 povos nas Américas que já tinham um tipo de escrita. Que são os astecas, no México, os maias e os incas. Tá bom? Os astecas, então, tinham também um tipo de escrita. Aí já é mais recente. Não, mas esses astecas maias, você está considerando como na região das Américas? Né? Das Américas. Esses americanos estão povos americanos. Okay. A partir da América do Norte para cá é tudo povos americanos. América Central, América do Sul, tudo os povos americanos. Tá bom? Então, o que acontece? Como é que começou esse negócio aqui? A escrita aqui, ela não é bem escrita. Ela não pode ser chamada de escrita. Como é que é? São, na realidade, os hieroglifos, né? Isso, de certa maneira, tá bom? Eram imagens. Assim, a vida, na época, o ser humano tinha aprendido a viver em comunidade há pouco tempo. Tinha aprendido a viver em comunidade há pouco tempo. O ser humano, ele era essencialmente extrativista. Caçadores, extrativista.
eles tiravam tudo de uma região, eles chegavam, dominavam uma região, ficava naquela região uma família, 2 famílias e tal, e aí eles extrativavam tudo sugavam tudo que a natureza tinha, caçavam, né, entendeu, o máximo ali, e aí ficava escasso a caça, ficava escasso também aquilo que eles comiam da natureza ali, eles iam para outro lugar. A partir daqui o ser humano começou a se fixar mais na terra, em regiões, começou a formar comunidades. E uma das coisas que unia as pessoas era a religião. As culturas antigas, queridos, elas viviam à base da religião. A religião é quem governava a vida das pessoas. Não existia Estado laico, digamos assim, vamos chamar de Estado, né? Sim. Ou civilizações laicas na época, ou seja, sem religião. Toda civilização tinha a sua religião. E o seu governante, aquela família que governava, fazia parte daquela religião. Tá? E o que acontecia aqui, nesse início aqui? Tá bom? Gente, vamos lembrar de uma coisa, estou fazendo aqui, fiz um resumozinho, isso aqui é arqueologia, tá bom? Isso não é Bíblia, estou falando de Bíblia aqui, só para a gente entender um pouquinho a história da escrita, para a gente chegar então na Bíblia, tá bom? Então, o que acontecia? Os sacerdotes, que eram os líderes espirituais de suas religiões, eles controlavam, por exemplo, quem plantava, eles davam a semente para a plantação, entendeu? Aí digamos assim, vamos chamar de pecuarista da época, camada que tinha sua criaçãozinha de ovelha, de cabra e tal, entendeu? Então ele era quem dava, digamos assim, um casal, né, de um carneiro e uma ovelha, para ele então começar, entendeu, a produzir e tal, entendeu? E devolver aquilo que ele recebeu. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram então a estabelecer uma espécie de escrita, contrato, era imagem de animais, imagens, por exemplo, de potes, de sementes, que aquela família recebia para plantar, e essa família tinha que devolver então para o templo, para o sacerdote, que era na realidade ligado a quem governava, e muitas vezes os próprios sacerdotes eram eles quem governavam. Então começou a se fazer imagem, uma espécie de imagens para definir aquilo, para saber que havia aquele fulano, ele recebeu aquilo, e ele tinha que devolver aquilo. Posteriormente, as pessoas começaram a negociar entre elas mesmas também, e aí tinham que ter alguma coisa para que houvesse, então, digamos assim, bonificação. Foi feito esse negócio aqui, tem que haver... Legitimar, né? Exatamente, legitimar. Daí os chamados hieroglifos, tá bom? E eram imagens, por exemplo, no início começou, se o camarada recebeu um casal de ovelhas, entendeu? E depois ele tinha que devolver, iam ter 2 imagens lá parecidas então com ovelhas, ou a imagem que ele definiu que era ovelha. Aí como é que era feito isso? Eram tabuinhas de argila. Você pega argila, barro, barro. Aí faziam pequenas tabuinhas, dependendo do tipo de imagem que você fazer, e ela ainda fresca, você pegava então um objeto pontiagudo e fazia aquela imagem daquilo. E o sacerdote ficava com uma, e a pessoa que ficava com outra. Entendeu? Para poder então dizer assim, foi feito esse negócio, tem um contrato entre nós, depois nós temos que devolver então. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou de interior, né? Sou do interior. E no interior, ainda hoje você tem arrendamento de terra. Aí o camarada, por exemplo, meu sobrinho mesmo, da minha família, o que ele faz? Ele dá a semente para um camarada, e o camarada planta nas terras dele, e depois então o camarada dá 30% a ele. O camarada planta, o camarada faz o ele dá a semente. Perde a semente. Tá bom? Se perder, perdeu a semente também. Entendeu? E lá perde demais. Esse ano, graças a Deus, não. Está tendo muito retorno nessa parte, tá bom? Mas perde muito a semente. Aí ele dá a semente, e aí a pessoa fica com 70%, e ela planta, ela vai limpar, ela vai cuidar, vai colher, e ela fica, digamos, colheu 100 quilos de milho, 100 quilos de milho, ela vai dar 30
quilos para o dono da terra e ela vai ficar com 70 quilos, né? Entendeu? Dá 30%. A pessoa não tem terra, quem tem terra é o meu sobrinho, tá bom? Minha irmã, né? Entendeu? Meu sobrinho. Os dois, aí eles fazem isso, né? Isso é normal no interior. Nessa época era mais ou menos assim. A vida toda era organizada pelo sacerdote, pelo rei, pelo governante, quem governava. E aí precisava haver, digamos, contrato. De repente começou a haver problema, né? Entendeu? Leva 2 ovelhas ou leva 4 ovelhas lá. E o camarada depois tinha que devolver em cima daquelas ovelhas que ele, digamos, as ovelhas reproduziu e de repente, entendeu? Deve ter começado a dar algum problema. O camarada, não peguei. Cadê? Quem prova? Olha, tem imagem, tem um vídeo filmando, não tem. É isso que o pessoal dizia hoje. Eu estou imaginando, tá, gente? Estou dizendo nada, estou imaginando. Aí eles começaram a fazer isso. Aí, imagine essas imagens. Por exemplo, o Egito. Você já viu filme sobre o Egito? Já viu? Aí, entendeu? Tem lá o sacerdote direcionado, aí tem outra figura disso, outra figura de um camarada com a coroa na cabeça, e assim, entendeu? Os egiptólogos, eles leem aquilo ali. Eles contam toda a história daquela situação só com os desenhos. Eles contam toda a história só com os desenhos, olha só. Era escrita no Egito Antigo. Tá bom? Era escrita, eram os hieroglifos, né? Isso surgiu na Suméria. Mas essa coisa ficava muito complicado, né? Aí, a partir daí veio para os sinais. Então, por exemplo, um animal, digamos-se um boi, o desenho de um boi passou-se então a diminuir e estabelecer sinais. E aí então até chegar ao alfabeto sumeriano, entendeu? Lá atrás, tá bom? E aí então você tem o desenvolvimento. Então, aí, na China, a China até hoje conserva não os hieroglifos, mas os sinais, a linguagem chinesa, o alfabeto chinês, se nós podemos chamar assim, a escrita chinesa, são mais de 3.000 caracteres. Aí dizem que o português é difícil, vai aprender mandarim para tu ver só. Aliás, no Brasil hoje, tem muitas escolas de mandarins aí. Dizem que a gramática português é pior do difícil. O pessoal diz que é por causa de sinônimos, esse negócio todo, né? Mas são mais de 3.000 caracteres. Então o chinês, ele conservou essa coisa dos sinais, porque mais tarde na China, eu não sei se houve algum tipo de comunicação, só que na China a língua já surge não a partir de hieroglifos, e sim dos sinais. Houve alguma comunicação? A arqueologia até hoje não identificou isso, tá bom? Mas o certo é que o chinês, ele conservou a língua de sinais. Aliás, quando tu vai, entendeu, como eu falei, o mandarim, entendeu, é mais fácil o camarada falar, muito mais fácil falar o mandarim, do que escrever o mandarim. E tem mais, o troço ainda é de cima para baixo. Não é da direita para a esquerda, também tem isso? Não, a da direita para a esquerda é o árabe. O árabe é da direita para a esquerda. São tudo muito complicado. Tudo muito complicado. Tá bom? Aí, nós temos então aqui, nos povos americanos, a linguagem usada foi muito mais à base de sinais, de imagens, no caso chamados de hieroglifos, né? Entendeu? Os astecas desenvolveram, entendeu, um tipo de alfabeto para eles, entendeu, mas era muito mais à base de imagens. Então, aí você tem então um pouquinho de como surgiu então a escrita. A comunicação entre os seres humanos, tá bom? A fala, ela é essencial e é lógico, né? É o principal. Agora, a fala, se ela não for, digamos, registrada em escrita, vai haver o quê? Vai se perder. Hoje não se perde, se você fala um áudio hoje, né? Mas naquela época, que não tem isso, é bem recente agora, né? Então, só falar. Por que, por exemplo? Porque nós temos a revelação de Deus. Por que nós temos a revelação de Deus ao homem?
Por causa da palavra escrita. A palavra escrita traz. Mas quando tu olha, por exemplo, na história da humanidade, tu vai ver então todas as culturas, Deus está presente em todas as culturas. De alguma forma Deus está presente. O Don Richardson, que é um missionário americano, hoje já está velhinho já, mas trabalhou muitos anos na região da Oceania e também da parte da Ásia, né? Na região da Papua Nova Guiné, essa região toda, né? E ele fala exatamente, ele tem um livro que é o Fator Melquisedeque. Vocês, não sei se esses dias, eu até, não sei se foi aqui que foi indicado, leiam esse livro que ele é muito bom, o Fator Melquisedeque, tá bom? É exatamente a presença de Deus, o Deus Altíssimo de Melquisedeque, El Elyon. O Deus Altíssimo, é o Deus que está acima de todos os outros deuses, né? Todas as culturas têm isso. Por quê? Porque o homem vem de Deus. Agora essa tradição, ela vai se passando o quê? Boca a boca. Geração a geração. Então isso vai se perdendo. A coisa é concreta, porque vai se passando de boca a boca. É a mesma coisa, se eu falar aqui um negócio no ouvido dele, uma frase assim um pouquinho mais longa, ele vai passar no ouvido para a Damaris, e aí até chegar num que você vai pedir para ele, entendeu, dizer, já não vai mais sair o que ele falou, vai sair diferente. É ou não é? Então imagine então na própria história. Imagina na história o que não aconteceu. Exemplo, você quer ver? Uma coisa bem prática disso. Entre os habitantes de Machu Picchu, os Incas, né? Os Incas, tá bom? Até quando tem uma história, né? Entendeu? Que foi descoberta inclusive na própria escrita deles lá, né? Em cerca de entre 1450 a 1460 mais ou menos, agora, lógico, né? Tá? Antes dos espanhóis invadirem aqui a América do Sul, tá bom? Tinha um rei lá, não me lembro agora o nome dele, se me vem na memória agora, tinha um rei que ele recebeu do pai dele a tradição de que tinha um Deus acima de todos os outros. Um Deus acima de todos os outros. E os Incas, aliás, os povos aqui na América, todos tinham, os povos antigos, o Sol como Deus macho, digamos assim, e a Lua como Deus fêmea. E o Sol é o principal. Né? Isso vem muito entendeu, digamos assim, da mitologia egípcia também, que é muito envolve isso também, né? Ra, né? Entendeu? O Sol e daí vai por dentro. Tá bom? Então, ele quando ele assumiu, ele vivia insatisfeito, porque ele achava que era muito pouco adorar, entendeu? Alguém que estava lá o dia inteiro, queimando no mesmo lugar. Aí ele começou a ir para as montanhas, e aquela região é bem montanhosa, né? Tá bom? E ele passava dias inteiros lá observando o Sol e a Lua. E até a noite olhando a Lua, observando. E ele começou a identificar como é que pode o nosso Deus fazer o mesmo trajeto todo dia. Não muda de lugar, não faz nada diferente. Que Deus é esse? E aí no dia que estava chuvoso, né, o sol não aparecia. Que Deus é esse que as nuvens conseguem impedir que ele chegue até nós? E ele começou a questionar. Aí ele lembrou que o pai dele contava a história de Viracocha. Viracocha era o Deus acima de todos os outros. É o Deus que começou tudo. Se você for olhar na própria mitologia grega, Cronos é o quê? É o Deus que começou tudo. Tem Zeus, né? Sim. Mas Zeus é filho de Cronos. Olha só, na própria mitologia grega, tá bom? Então, e aí ele disse, bom, então, aí ele chamou o sacerdote, não pode ser, isso não pode ser. E aí ele relembrou isso, tá? Olha, os sacerdotes começaram com ele, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos deixar contar, porque a nossa cultura sempre viveu assim, sempre fomos ensinados de que o Sol e a Lua e tal. Então, se a gente for mudar isso agora, isso vai trazer um problema, porque a religião, como eu falei, as culturas antigas, né, viviam debaixo da religião. Então, vai haver um problema para a gente. Eles vão dizer
Entendeu? Vocês então estavam errados, então a gente não pode mais confiar em vocês. E aí vai trazer um problema. Aí ele então resolveu, tá bom, então vocês então podem continuar fazendo culto ao sol e à lua, porém eu e a minha casa vamos adorar só a Viracocha. Porque ele imaginava que aos poucos ele iria conseguir introduzir no povo dele então o pensamento então de um Deus maior que todos os outros. Só que aí vieram os espanhóis e tal, entendeu? E aí a dinastia parou nele. Tá bom? Então, a questão da escrita é mais ou menos isso aí, apenas um resumo rapidinho, tá bom? E aí, como eu falei, a escrita inicialmente foi nas tabuinhas de argila, eram feitas imagens, depois passou para sinais, e até chegar ao alfabeto, e é o que nós temos hoje. Tá bom? É o que nós... Se você for olhar, por exemplo, no Brasil, aqui no Piauí, Serra da Capivara, mais nas pedras, né? Nas cavernas, pinturas rupestres. O que são pinturas? O que são aquelas pinturas? São hieroglifos. São exatamente escritos. Tá bom? E ali era riquíssimo esse negócio, né? Entendeu? É muito rico esse negócio. É a escrita deles, dos povos aqui, entendeu? Era a maneira deles se comunicarem. Aqueles povos ali, é a maneira de se comunicarem ali, entendeu? Na sua época. Tá bom? Agora vamos continuar aqui, vamos sair então dessa questão do surgimento da escrita e vamos passar então para exatamente a questão da formação então, da Bíblia, começando pela questão do vocábulo Bíblia. Tá bom? Só um instantinho. No início, a escrita era em tábuas de argila, certo? Em coisa de argila. Um objeto pontiagudo, ele fazia ainda fresquinho, depois secava, né? Ficava tranquilo. Agora, você já tem na época dos egípcios, né? Outros dois tipos de materiais. Primeiro surgiu, agora eu estou falando exatamente dos materiais então que passaram a ser primeiro a tabuinhas de argila, né? Agora você tem o papiro e você tem o pergaminho. O pergaminho ele vem depois do papiro, tá? O papiro vem antes. Bom, o papiro, quem que era o papiro? Alguém poderia me dizer? Era feito de pele. Não, aí é pergaminho. De planta aquática. Não, papiro era feito de arroz. De planta aquática. Isso. Tem uma planta, ainda hoje tem ali, as margens do Nilo, de toda aquela região, chamada de junco. É tipo um arroz. Entendeu? Não, entendeu? Ele não é tipo um arroz, é diferente. Inclusive, ele dá a entrecasca dele, tá bom? A casca, né, tirada da parte de cima e a parte mais grossa, né? E a entrecasca dele, entre a casca principal e o coisa. Então, fazia assim, né? Rolos enormes, né? Botava assim para secar, né? Entendeu? Direitinho para secar. E aí virava, então, digamos, a base onde eles iam escrever. Aí eles começaram a usar tinta. E começaram a usar objetos mais específicos, né? Molhando então em tintas, né? De vários tipos de coisas de tintas. Tinta com corantes da época, né? E botavam então a fazer. Eles começaram a fazer isso. Então, daí, por exemplo, nós chamamos hoje, a coisa principal da escrita hoje é o quê? O pá. Vem de onde essa palavra? Vem de papiro. De papiro. E hoje, por exemplo, o papel. Papel é de madeira. No Brasil nós temos a principal madeira que hoje que nós trabalhamos muito, né? Você tem que é a celulose, né? E o eucalipto, né? Que dá, entendeu? Essa celulose, né? Então, se você vai aqui, por exemplo, Aracruz, quem já passou em Aracruz no Espírito Santo? Samuel deve estar. Verdade, passei, Rapaz, tu vai ali, aqueles eucaliptos enormes, aquela, entendeu? De repente você vê, entendeu? Cortando, o pessoal cortando aquilo, é plantio mesmo. A família daquele camarada, né? Antônio Hermílio de Moraes, é dono dos principais indústrias de papel do Brasil. E tem terras e mais terras cheias de eucaliptos. Então, o papel surge aí, tá bom? Lógico.
dessa maneira. Era botado para secar, era então escrito, tá bom? E aí depois então havia então o rolo, era feito o rolo. E também um pouco depois veio se desenvolvendo, já na época dos judeus, do Êxodo, você tem o pergaminho. O pergaminho era usado muito à base de pele de ovelha e de cabra, né? Entendeu? De caprinos e ovinos. Eram os melhores pergaminhos de caprino. Era mais duradouro, né? É mais isso. Se você for olhar, leia, vamos lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Já ainda na época de Cristo, tá, gente? Isso era muito normal. O pergaminho. O papiro já não era tão usado, mas sim o pergaminho. Olha lá, 2 Timóteo. Vamos lá. Capítulo 4. Então, no papiro veio do Egito. O papiro veio do Egito, é isso? O papiro então começou-se a usar exatamente o papiro a partir do Egito. E o pergaminho da época dos judeus. Já não se sabe exatamente onde surgiu essa, digamos assim, essa tecnologia, vamos chamar assim. Mas já na época dos judeus já era usado. Já existia. Você quer ver? Vamos lá. Timóteo capítulo 4. Timóteo? 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 13. Quem lê para mim? Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, traz principalmente os pergaminhos, mas como ele diz os livros, certamente tinha alguma coisa de papiro também. Isso era muito usado já, ainda na época de Jesus, na época dos apóstolos, era muito usado, tá bom? Principalmente os pergaminhos, eles eram muito usados porque demoravam mais. E aí, como é que você conservava isso? Como é que você conservava? No canudo. Formal. Tinha um teuco. Vamos lembrar agora. Pentateuco. Não tem o canudo de formatura? É basicamente aquilo, só que de madeira, bem curtido, bem protegido e tal. E aí enrolava-se e botava, daí Pentateuco, os 5 livros ou 5 rolos. Exatamente. Então era colocado. Você quer ver? Em 1948 vocês já ouviram falar dos pergaminhos do Mar Morto, não já? Sim. Lá de Qumran. Em 1948, né, um beduíno, pastor de cabras, naquela região lá, né, ele procurando uma cabra lá que tinha fugido do rebanho, né, achou uma caverna lá e achou, entendeu, milhares de potes, entendeu? E dentro dos potes, muitos teucos, muitos canudos com os livros dentro. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, no grego, né, entendeu? Desculpe, no hebraico estava inteirinho. O livro do profeta Isaías é o livro que está intacto. Isso foi organizado pelos essênios. Os essênios eram um grupo religioso da época de Cristo. E os essênios viviam no deserto. Inclusive, diz-se que João Batista possivelmente fosse membro dos essênios. Não tem comprovação, mas como ele vivia no deserto, então existe essa possibilidade. Mas isso na época ou não, na época de Cristo. Não, na época de Cristo. No tempo de hoje não existe, não. Tá bom, os essênios foram dos grupos que os romanos atacaram e exterminaram. No ano 70, de 66 a 70, exterminaram. Tá bom? Então foi achado, entendeu, centenas de canudos desses, né, de teucos, né, com os seus rolos de pergaminho. Foi achado pergaminhos mesmo nessa época, né? O papiro não iria conservar tanto tempo, né? Mas o pergaminho, então, entendeu, a partir do cotidiano conservou mais. Então aí passou-se a usar, então, papiro e pergaminho. Agora a escrita foi o que? Facilitada. Agora lembremos que o livro antigo, ele era um rolo. Tá bom? E esses livros, eles não tinham separações. Por exemplo, nós temos a Bíblia hoje, né? E a gente vai falar mais disso um pouquinho depois, não hoje, mas só para você entender. Isso tem a Bíblia hoje. Essa Bíblia é dividida por capítulo, por versículo,
não é? Tem tópicos de assunto, não tem tópicos de assunto? Entendeu? Tanta coisa. Aquilo ali não está na Bíblia original. A Bíblia original é direto. É um escrito direto, vai direto. Claro, entendeu? Não tem, tem lógico, né? Entendeu? Sua pontuação a partir do grego. A partir do grego, que é a sua pontuação, porque o hebraico original não tem pontuação, o hebraico histórico, não o hebraico moderno que você tem hoje, que é acrescido das vogais. O hebraico histórico, lá não tem vogais, é só consoantes, só consoantes. As 22 letras do alfabeto hebraico é só consoantes. Tá bom? Então hoje já tem esses acréscimos e tal, mas capítulo, versículo, tópico de leitura, isso é para facilitar a gente, organizar. Aliás, em tópicos de leitura, cuidado com o tópico de leitura. Cuidado com o tópico de leitura. Tem tópico de leitura? Hoje, muitas traduções, muitas Bíblias já consertaram certos erros dos tópicos de leitura. Exemplo, vocês já leram de repente isso aí, já viram isso aí. A parábola das 10 virgens. Não é esse não, é outro. Não. A parábola dos 10 talentos. Quem já ouviu isso aí? Quem já leu lá? Os 10 talentos. Aí eu pergunto, cadê os 10? Porque um tinha 5, ganhou mais 5, 10. Um tinha 2, ganhou mais 2, foi para 14, certo? E um que tinha 1 ficou com 15. Se fizermos essa conta, dá 15 talentos. Se fizermos só a conta original, um tinha 5, outro tinha 2 e outro tinha 1. Então dá 8. Ah, não, é só o que tinha 5 e ganhou mais 5, então a conta é em cima disso. Deus faz acepção de pessoas, e os outros não valem não, quem tinha menos talento não vale não. Então é um erro, entendeu? De tópico de assunto. Não tem nada a ver com a inspiração da Bíblia. Tá bom? Ou é 8 ou é 15. Ou é 8 ou é 15. Ou é 8 ou é 15. Exatamente. Não é 8 ou 80 não. Ou é 8 ou é 15. Tá bom? Então, gente, basicamente sobre os livros antigos, sobre a escrita e tal, o material que era usado, basicamente é isso aí. Alguma pergunta, algum comentário? Pastor, deixa eu só. Eu estava me tocando esses tempos. Eu não tenho noção, mas a internet estava me dizendo que Moisés viveu mais ou menos 1500 antes de Cristo. Sim. Foi. Isso é E ele tem escrito, tradição né? cristã. E foi na época da escrita na China, mais ou menos, que ele escreveu as coisas. Porque ele também Sim. escreveu. Sim. Então estava acontecendo ao mesmo tempo. Sim, na China estava acontecendo, lá também estava acontecendo. Já tinha escrito aí, já tinha um alfabeto, já não era mais nem hieroglifo, nem sinais. Você já tinha um alfabeto já. Nessa época já tinha um alfabeto. Eu achei que Deus deu a ele o dom de ele. Não, já tinha um alfabeto. É a primeira vez que aparece na Bíblia algo sendo escrito? Na Bíblia você disse. Só Moisés, no caso de Moisés. No caso, Cronologicamente. Não, cronologicamente, a Bíblia, se você for olhar a cronologia bíblica, que Moisés, ele tem, nós entendemos que Deus revelou a ele o Gênesis, o início. Não tem como ter passado de geração a geração e ele saber de tudo. Certamente Deus revelou a ele como tudo começou. Agora, a partir de Abraão, que é quando, entendeu, Moisés vive mais ou menos 450 anos depois de Abraão, 400 e poucos anos depois de Abraão, 400 anos, arredondando para menos, depois de Abraão. Então, a partir de Abraão, certamente, então, os hebreus, eles passaram, então, digamos, a relatar melhor a sua própria história. Então, a partir de Abraão, Moisés, então, teve o relato do seu próprio povo, que passou de geração em geração. Agora, antes disso, certamente Deus revelou, entendeu, muita coisa a Moisés. Tanto é que entende-se, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia possivelmente não é Gênesis, o primeiro livro escrito. Na cronologia é Gênesis, lógico, né? Mas o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Segundo a tradição hebraica, aí são os judeus, e os judeus, Moisés era judeu, então a gente imagina que os judeus sabem melhor da história deles mesmo do que a gente, né? Então, segundo os judeus, Moisés escreveu o livro de Jó, quando ele foi morar em Midian, quando ele fugiu, né, do Egito aos 40 anos, e ele viveu em Midian durante 40 anos.
E lá em Midian, ele conheceu a história de Jó. Mas ele conheceu a história de Jó contado pelos outros. Porque se tu olhar os povos da época de Jó, são os mesmos povos da época de Abraão. Então Jó possivelmente foi contemporâneo de Abraão. Em outra região, vivendo em outra O região. Gustavo falou mais ou menos isso, pastor Gustavo. Falou que Jó talvez não é nem real, mas não tem. Existem esses pensamentos, mas eu prefiro defender de que Jó é real, entendeu? Ele é real, mas ele não viveu na época de Moisés, ele viveu em uma outra época, ele conheceu a história de Jó. Então, sob o ponto de vista, quando ele viveu entre os 40 e os 80 anos da vida dele. Amém? Então, ela já falou, mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta? Tranquilo? Deu para vocês entenderem isso? É simples, estou só dando porque o nosso negócio aqui é o quê? Bíblia. Amém? Esse é o nosso negócio, é Bíblia. Tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos iniciar então, agora falando então do vocábulo Bíblia. Bom. Bíblia. O que quer dizer essa palavra? Biblioteca? Biblioteca já se deriva de Bíblia. Já é um derivativo já de Bíblia. Tem a ver, lógico. Né? Mas é. Hã? Vários livros juntos. Exatamente. Que é uma biblioteca. Mas quando a gente vai para dois vocábulozinhos gregos, esses vocábulos são gregos, a partir da tradução da Septuaginta, tá bom? Então nós temos dois vocábulos, né, para definir então essa palavra Bíblia, como nós temos, tá bom? Que é Biblos ou Tabilos, que quer dizer os livros. Os livros. Então daí uma coletânea de livros. Tá Biblos, tá bom? Biblos simplesmente livros, tá Biblos os livros, tá bom? E Biblion. Então, Biblion está no singular. Singular. Um biblion era um rolo somente. Entendeu? Só um rolo. Então está no singular, tá bom? E os livros, tá? Bíblios, os livros, então, eram os livros, ou uma coletânea de livros. Daí, então, como Samuel falou, biblioteca. A coletânea, a Bíblia é uma biblioteca. É uma coletânea de livros. Coletânea de livros. Essa coletânea de livros tem biblions, ou seja, tem livros individuais. Tá bom? Tem livros individuais. Mas, então, ela se tornou, então, digamos, uma coletânea de livros. Tá bom? Que são, na versão da Septuaginta, então, no Antigo Testamento são quantos livros? Antigo, 39. Novo, 27. Não acertou nem no novo, nem no antigo. Eu não antigo. Quando é que eles foram condensados? Isso, aí a gente, isso é a parte da história, exatamente. É grego? Vamos lá, gente. Hã? Anotar aqui. Biblos é. É grego, tá bom? Vamos Isso é anotar grego. aqui para não esquecer mais nunca. Tá bom? 39 no antigo. E, então, a Bíblia é uma coletânea de livros. Tá bom? É uma coletânea de livros. São 66 livros ao todo. A nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, né? A Bíblia é cristã reformada. A Bíblia católica, no Concílio de Trento, de 1543 a 1561, teve então os acréscimos, os 8 acréscimos, né? Entendeu? De livros, fora os acréscimos de capítulos, a Daniel, a Esther e tal, entendeu? Essa coisa toda, tá bom? Se vocês puderem, por exemplo, comprar uma Bíblia católica, compre uma Bíblia católica. Eu tenho a Bíblia apologética, não precisa nem vocês comprarem Bíblia católica. É só vocês pegarem então a Bíblia apologética, que ela tem os apócrifos. Tá bom? Entendeu? Eu tenho Bíblia católica. Tem uma gigante na casa. Oi? Tem uma Bíblia católica. Exatamente. Não, porque que é bom? Você conhecer um todo. Por exemplo, Macabeus, primeiro e segundo Macabeus,
foi no período que nós chamamos interbíblico, são 2 excelentes livros, sob o ponto de vista histórico. Não são inspirados, por quê? Não foram considerados inspirados, porque eles têm pontos discordantes do princípio da inspiração geral da Bíblia. Por exemplo, em 2 Macabeus tem referência a culto aos mortos, às almas dos que morreram e tal. Então aí não é, digamos assim, inspirado, porque a Bíblia Sagrada não concorda com isso, tá bom? Então por isso que não é inspirado, tá bom? Como mensagem espiritual. Agora, como livro histórico, é muito importante, porque faz parte da história dos judeus, tá bom? Faz parte da história dos judeus, tá? Então, a Bíblia é isso aí, tá bom? É essa coletânea, então, de livros, tá? A gente partir para o encerramento. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou fazer uma pergunta? Amém? Não? Não posso continuar? Por que eu paro de vez em quando pergunto, gente? Porque eu falo muito. Eu sou elétrico às vezes, né? E às vezes eu falo pelos cotovelos. E para mim essas coisas já estão tão normais, e às vezes eu fico falando como achando que vocês estão entendendo. E às vezes, então, quando eu não estiver entendendo, me levanto, pastor, peraí, pastor, entendeu? Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Se explica isso aqui e tal, aquela coisa toda. Tá bom? Bom, vamos lá. Bíblia hebraica. E a nossa Bíblia. A Bíblia reformada, ou protestante, ou simplesmente a Bíblia evangélica. Qual a diferença? Qual a diferença? Tem a católica também. Sim. Qual a diferença dessas 2 Bíblias? Uma vem depois de Martim Lutero, outra vem antes. Novo Testamento? Novo Testamento? Está escrito. Ah? Está escrito. Novo Testamento? Exatamente. A primeira diferença é que a Bíblia hebraica é só o Antigo Testamento. Só o Antigo. É a Torá e o Pentateuco. Só. A lei e os profetas. A Bíblia hebraica, nós dizemos que o nosso Antigo Testamento é dividido em 4 partes e tem uma subdivisão, né? Então nós dizemos assim, que o nosso Antigo Testamento é assim, olha, é Pentateuco, certo? Isso para nós, certo? Pentateuco, históricos, poéticos e profetas. E os profetas, nós ainda temos uma subdivisão. Nós dividimos em maiores e menores. Não, maiores e menores, certo? Nós ainda temos essa. Ainda fazemos essa divisão, certo? Então, para nós é essa divisão. Essa divisão, ela levou... qual a base dessa divisão? É a Septuaginta. E aí ele vai falar da Septuaginta, foi a primeira comissão que traduziu a Bíblia, né, do seu original hebraico e aramaico, Antigo Testamento, para o grego, entre 280 e 250 a.C. Passaram 30 anos, um grupo, então a Septuaginta dividiu o Antigo Testamento dessa maneira. A Septuaginta foi entre 280 e 280. Eu vou falar mais disso, fica tranquilo que eu vou falar mais disso, tá bom? Então leva essa divisão em consideração. Já a Bíblia hebraica, né? Sim, aí a Bíblia reformada, ela tem o quê? Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Por que a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento? Eles não reconhecem Jesus como Messias, prometido de Israel. E todo o Novo Testamento foi constituído, tendo como pano de fundo, como base, como centro, Jesus. Amém? Então, por isso eles não têm. Então,
eles não entendem, digamos assim, o Novo Testamento como fazendo parte do Então eles só tem o quê? O Antigo Testamento. Só tem o Antigo Testamento, tá bom? Então, a Bíblia hebraica é só o Antigo e a Bíblia cristã, então, evangélica, reformada, o Novo. A Bíblia hebraica, ela ainda tem uma outra diferença do Antigo Testamento para o nosso. É a divisão. Enquanto nós temos essa divisão, a Bíblia hebraica, vou botar aqui embaixo, tá? Ela é dividida em 3 partes. Nós somos, a Bíblia evangélica reformada é dividida em 4 partes, e a 4ª parte tem essa subdivisão, certo? Tá bom? A Bíblia hebraica tem 3 partes. Torá. O que é Torá? Mas o que é Torá especificamente? A lei, né? Então, que é o Pentateuco, vocês já falaram, né? Aí, ela tem profetas. Aí, nos profetas, ela tem os primeiros profetas e os últimos profetas. Nessa parte da divisão dos profetas. E os hagiógrafos. Então é dividido dessas três formas, que são os escritos. Hagiógrafos são os escritos. Por exemplo, na Bíblia hebraica, na nossa Bíblia, Josué faz parte dos livros. Qual, gente? Josué faz parte dos livros históricos, certo? Na Bíblia hebraica faz parte dos primeiros profetas. Entendeu? Neemias, por exemplo, Neemias e Esdras na Bíblia hebraica é um livro só. Tá bom? Ou não, Neemias e Esdras e Neemias vem nessa sequência. Esdras e Neemias é um livro só. Aí tem cada início de sessão tem uma palavra específica, mas é um livro só. Tá bom? É um livro só. Tá? Mas o conteúdo é o mesmo? Não, o conteúdo não muda nada. O conteúdo do Velho Testamento é o mesmo para os dois. Para os dois. A diferença são as sessões, a organização. Mas eles não têm os poéticos, tem? Sim. Estão nos hagiógrafos. Os poéticos estão nos hagiógrafos. Salmos, entendeu? Provérbios e tal, o livro de Jó, tudo está nos hagiógrafos. Tá, por exemplo, Daniel na Bíblia hebraica não está no livro dos profetas. Não está no livro dos profetas. E sim no livro dos hagiógrafos, na seção dos hagiógrafos, na divisão dos hagiógrafos. Não está no livro dos profetas. Tá bom? Então você tem essa diferença. Agora o conteúdo é o mesmo. Amém? Não muda o conteúdo. O conteúdo é o mesmo. Tá bom? Não muda. Tá? Agora, pergunta. Em quantas línguas a Bíblia foi escrita? 3. Quem falou 3? 3. Aramaico, hebraico e grego. Hebraico, aramaico, judeu, grego. Isso aí. Aramaico, Grego. desculpa, ele falhou aqui. Certo. Tá. Aramaico e grego. Eu jurava que era latim. Hebraico, o latim ele começa a ser desenvolvido mais ou menos na época de Cristo, já um pouquinho antes que a língua dos romanos, né? O Império Romano. É um misto de várias línguas. O grego influenciou o latim e outras línguas influenciaram o latim. Mas a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e aramaico. O aramaico, o hebraico, língua falada pelos judeus, certo? Amém? Com certeza. Agora, o aramaico era a língua falada em que região do mundo? Babilônia. E os judeus não ficaram 70 anos em Babilônia? Aprendeu, na marra. Tá bom. Por exemplo, se você ler do capítulo 2 até o capítulo 7 de Daniel, está em aramaico. No original foi escrito em aramaico.
Você lê o capítulo final, entendeu? De Esther também. Ezequiel, até o capítulo, eu não me lembro exatamente agora, capítulo 41, 43, também foi escrito no aramaico. Por exemplo, Daniel estava em Babilônia, Ezequiel em Babilônia, tá bom? Esther em Babilônia, tá bom? Fazia parte, na época de Esther, ela já era rainha de um rei do Império Unido Medo-Persa, certo? Mas a língua falada lá era a língua dos caldeus, né? A língua dos caldeus, dos babilônicos, que era o aramaico. Tanto é que na época de Cristo, você tinha, o hebraico da época de Cristo era muito, digamos assim, havia uma mistureba, vamos chamar. O hebraico, digamos, clássico, era falado pela elite de Israel. Os sacerdotes, entendeu? Os escribas, então essa turma toda. Eles falavam o hebraico clássico. Agora, o povão mesmo, eles falavam, era um misto. Porque não era o aramaico puro falado lá. O que foi escrito em aramaico foi escrito realmente em aramaico, que foi na época que eles viviam lá, certo? Então foi escrito em aramaico. Mas já na época de Cristo, entendeu? Era uma mistura de hebraico com aramaico. Então era meio que, digamos, misturado. Você quer ver? Por isso que, inclusive, que às vezes os soldados se confundiam, as pessoas se confundiam. Marcos, por exemplo, várias vezes, quando ele escreve o seu evangelho, ele dá explicações sobre alguma frase, algum acontecimento, alguma coisa, porque está escrevendo então para os romanos que não conheciam, digamos assim, aquela língua. Conheciam o grego, conheciam o latim, mas não conheciam, digamos, aquelas expressões. Você quer ver? A Titi digo, Talita Cum. Talita Cum. Não era o nome da menina, não. Ela não era Talita Cum, não. A Titi digo, levanta-te. Eli lama sabachthani. Aí a turma achava que ele estava clamando por Elias. Os soldados falavam grego, não falavam aramaico, entendeu? Então eles se confundem. Ele é hebraico? Não, é aramaico. Deus meu, porque ele me desamparou. É aramaico. Tá bom? Então você tem muitas expressões. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, então traz muitas expressões e Marcos explica para os romanos o que é aquilo, o que quer dizer aquilo, entendeu? Qual o significado daquilo. Então a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico e aramaico. Agora, hebraico e aramaico foi escrito o Antigo, o Novo foi escrito no grego. Agora, a tradição da igreja diz que Mateus escreveu o seu livro originalmente no hebraico, porque ele queria evangelizar aos seus, e inclusive a alta classe da sociedade, né, entendeu, que falava bem o hebraico. Tanto é que Mateus, várias vezes, quando ele pega a passagem do Antigo Testamento e faz referência, digamos assim, mostrando que, porque estava escrito e tal, dele e tal, entendeu? Porque estava escrito e tal, entendeu? Isso estava escrito e tal, aquilo, entendeu? Acerca dele. Que está tentando provar para os judeus, que Mateus escreveu para os judeus, ele está tentando provar para os judeus que aquele que eles crucificaram era o Messias prometido de Israel. Mas tem uma linha de que ele escreveu em grego também. Não, tem uma linha que diz mais, diz que originalmente ele escreveu em hebraico. Até o ano 100, o livro já estava traduzido para o grego. Lembrando que Mateus foi escrito lá por volta dos anos 60. Lembrando uma coisa, gente, quem primeiro escreveu os livros do Novo Testamento não foram os apóstolos. Quem primeiro começou a escrever o Novo Testamento foi Paulo. As primeiras cartas, Paulo, que era doutor da lei, era escriba e tal, foi quem incentivou os outros a registrar aquilo que eles viveram. Possivelmente a primeira carta, alguns imaginam, ou Romanos ou a carta aos Gálatas, a igreja na Galácia, teria sido uma das duas, aí tem outros que já dizem que foi outra, então não importa. O certo é que Paulo é quem começou a escrever, e aí incentivou os outros então a colocarem no papel aquilo que eles viveram, tá bom? Então, dizem, por exemplo, dos evangelhos, disse que o primeiro a ser escrito foi o de Marcos.
Marcos começou a escrever, entendeu? Segundo a tradição, foi o primeiro que escreveu. Aí depois, então, Lucas, Mateus, né, entendeu? E por último, João. João possivelmente só escreveu o seu evangelho lá pelos anos 80. Quando ele já estava calminho, tranquilo, não tinha, entendeu? Então começou a escrever o livro dele. Lógico, esses camaradas viveram, no caso, Mateus e João viveram com Cristo. Então eles guardaram. Certamente escreveram muita coisa. Pessoal, a tradição da igreja fala dos apontamentos de Mateus. Lembrando, Mateus era o quê? Cobrador de imposto. Era um fiscal da Receita Federal da época. Tinha apontamento. Então ele tinha esse costume de fazer. Então o pessoal diz dos apontamentos de Mateus. Mas ele só colocou em ordem lá por volta dos anos 60. Ou seja, mais ou menos 30 anos depois que Jesus voltou ao céu. Foi ao céu que ele começou a colocar em ordem. Tá bom? Mas foi escrito, então, basicamente em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi escrita nessas 3 línguas. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? A nossa Bíblia, no caso, é reformada. Por que ela é denominada protestante? Religião protestante. Eu tenho essa dúvida. Protestante. Por causa do protesto do dia 31 de outubro de 1529. Tá? 1517. Protesto de Martinho Lutero, que apregou, então, na entrada da porta principal da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele colocou as suas 95 teses, contrário, então, à igreja romana, aquilo que eles ensinavam, né? Ele fazia parte, ele queria reformar, daí reforma. Ele queria reformar, ele não queria fundar um novo segmento cristão, ele queria reformar aquilo que estava errado dentro da igreja. Daí as 95 teses de Lutero, que é chamado Lutero, então foi um protesto que ele fez, colocou as teses, convocou o povo então para debater o assunto. Então daí ficou conhecido como o dia do protesto, tá aí o protestantismo. Nós somos 31 de outubro de 1517. É quando começa a reforma, né? Entendeu? A reforma. Na época, o lance todo da religião católica, a igreja católica, servia muito para manipulação de massa, né? Sim. E aí ele meio que veio com uma outra visão sobre a igreja. Na verdade, porque a igreja católica, a igreja medieval, ela tirou, por exemplo, o princípio de que todo cristão podia ter acesso à Bíblia. E como já se diz, que a educação é o fator, digamos, principal de desenvolvimento do ser humano, é a educação. Sim. E no nosso caso, é a educação cristã. Daí, por exemplo, vamos fazer uma aplicação hoje. Você olha a igreja, denominações que não têm um ensino bíblico, vivem de movimentos, movimento do Espírito, roda aqui, roda lá, roda lá. Aí do dia essa denominação está lotada por causa do movimento. Aí no outro dia está lá embaixo, não tem mais ninguém. Por quê? Não tem a segurança da palavra. E a palavra que edifica, quem sustenta a palavra de Deus. E aí a igreja então não permitia que os leigos tivessem acesso à palavra. Tinha que acreditar no que eles diziam. Tinha que acreditar. Aí você, nesse período, antes desse período, no período da igreja imperial, foi desenvolvido o que é chamado da teologia patrística. O que era, aliás, a teologia patrística vale até hoje. Para a igreja católica, por que patrística? Dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? É o clérigo, por exemplo, tem aquele grupo de 120 cardeais que elege o Papa. Dentro daquele grupo tem um outro grupo que faz parte daquele grupo principal, é um grupo tirado daquele grupo, que são os defensores então da doutrina, são da doutrina da congregação, então para a doutrina, né, da Santa Sé, no caso da Igreja Católica. Então, o que eles definem sobre a presidência do Papa como doutrina é o que está certo, não é o que a Bíblia diz. Por exemplo, o dogma do purgatório é uma influência da mitologia grega dentro da igreja. Mas foi considerado. Hã? Tá adiantado o relógio ali. 10 minutos. Tem um minuto ainda mais. Tem, obrigado. Estou olhando para lá. Tá bom. Então, o dogma do purgatório é uma influência da mitologia grega dentro da igreja, entendeu? Da época, da igreja, desde a igreja imperial, a mitologia grega entrou, entendeu? Filosofia misturou-se também, mitologia e tal, é influência. Então, mas foi decidido, então, purgatório entendeu?
digamos, é doutrina na Igreja Católica. No caso, é um dogma, é chamado de dogma na Igreja Católica. Por quê? É o que os pais da Igreja definem, não é o que a Bíblia diz. Daí a Igreja Católica chama da doutrina da mãe Igreja. Tem denominações evangélicas que dizem assim, porque a doutrina da minha igreja, já viu isso? Algum cristão evangélico? A doutrina da minha igreja. Não tem doutrina da sua igreja. A doutrina é bíblica. A doutrina é de Deus. É a palavra de Deus. Não é a sua igreja. A sua igreja está debaixo da doutrina bíblica. Ela está debaixo da doutrina bíblica. Aí você tem exatamente esse problema. Aí existe exatamente essa questão de manipulação. Tanto é que você tem grupos durante o período da história da igreja medieval que foram terrivelmente perseguidos. Gente da igreja que foi perseguida pela igreja, foram mortos pela igreja. Por quê? Né? A chamada Inquisição, tá bom? Por exemplo, grupos como os valdenses, Pedro Valdo na França, John Wycliffe foi perseguido, ele e o grupo dele, quem traduziu a primeira Bíblia para o inglês, nós vamos falar disso, né? A primeira Bíblia em inglês não é a Bíblia do rei James, do rei Tiago, né? Aquela do filme O Livro de Eli, não é essa Bíblia, é a Bíblia de Wycliffe, veio 300 anos antes da Bíblia do rei James, tá bom? E foi perseguido terrivelmente, mas não foi. John Hus foi perseguido, foi morto na fogueira, tudo por quê? Ele permitiu os seus grupos que tivessem o que? Acesso à Bíblia. Por exemplo, Wycliffe distribuiu por toda a Europa milhares de Bíblias, feitas por copistas. Você ainda não tinha imprensa na época, né? Era copista mesmo, era à mão, entendeu? Grupos inteiros, entendeu? Se envolvia copiando Bíblia, cada Bíblia era pessoal mesmo, cada um copista daquilo, entendeu? Imagine esse negócio. Você lembra do final? Quem viu o filme aí, o Livro de Eli? Lembra do final dele lá? Ele, entendeu? Aquele final é muito bonito, tá, gente? Eu gosto muito daquele final. Eu me emociono com aquele final. Ele agradecendo a Deus pela jornada, pedindo perdão a Deus por aquilo que ele deixou de fazer, por alguma coisa errada que ele fez muita coisa, matou muita gente, né? E aí ele vai citando, ele tinha gravado uns 30 anos, a Bíblia, ele era cego, e ele tinha a Bíblia em braille. E ele lia, todo dia ele lia a Bíblia. Ele era cego ou não Cego, era cego? cego. Ele é cego, não é cego. Ele é cego. Esse é no final, deixa isso claro no final. Entendeu? Quando a câmera focaliza bem os olhos dele. Aí deixa isso claro. E o camarada também pega a Bíblia lá, quando chega a olhar, a Bíblia lá está em braille. Eu queria que a esposa dele lesse, tá? Então, ali é exatamente um tipo de coisa de copista. Aquele camarada lá, Ele era Bíblia. Vai falando, ele vai copiando. Então era assim que era feito antigamente. Era assim que era feito antigamente. Tá bom? Eu estava anteriormente falando um negócio, que na realidade é uma abordagem da próxima aula, mas aí me falhou na memória agora. Me falhou a memória. Na mente agora falhou a memória. Deixa eu ver aqui. Era uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. Bom, não vou lembrar. Tá bom. Bom, gente, o básico, isso aí da introdução geral da nossa disciplina é isso aí, tá bom? A escrita antiga, como foi desenvolvido, o significado, o vocábulo, Bíblia, né, entendeu? As línguas que a Bíblia foi escrita, né, entendeu? A diferença da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia, né, aquela coisa toda e tal. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a passear um pouquinho na história. Vamos falar, então, dos autores da Bíblia, o período, então, em que a Bíblia foi escrita, tá bom? Os autores, então, tá bom? Desde que o primeiro livro até o último livro, os autores. Vamos falar das traduções, as primeiras traduções, como aconteceram as primeiras traduções, então, da Bíblia, né, para outras línguas, né, lembrando que a Bíblia é um milagre, ela resistiu na história, é um milagre que nós temos, então, é Deus conservando, Deus conservando.